Glória a Deus, culto de louvor e adoração ao nosso Deus vivo. Amém? Eu quero orar para a gente iniciar esse culto. Deus, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante do Senhor nesta hora, dizendo, Pai, eis-nos aqui prostrados, rendidos, para celebrar, para adorar, para engrandecer e bendizer o Rei da Glória. Em nome de Jesus, Senhor, ser engrandecido, ser exaltado. Nós declaramos que o Senhor é santo, 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 maravilhoso, perfeito, bondoso, misericordioso. A Ti, Deus, toda exaltação, toda glória. E agora, Pai, abre os nossos corações para compreender a Tua palavra. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Eu estou muito feliz por podermos estar com você, estudando a sua palavra, prestando culto a Deus, né? E hoje eu quero falar de um assunto bastante conhecido, né? Eu imagino que é um livro que toda a humanidade, todo ser humano tem muita curiosidade de ler. E eu imagino que você deve ter lido já esse livro, desse profeta Daniel, que é o Daniel, no livro de Daniel. Eu quero falar um trechinho desse livro, né? Daniel, a gente conhece bem a história do livro de Daniel, uma história bastante conhecida, mas hoje eu quero focar com você na pessoa de Daniel, de Sadraque, Misaque e Abednego, pessoas que estavam firme, definido no propósito, né? As pessoas, quando têm convicção, quando tem um propósito, ela consegue resistir todas as tempestades da vida. E aqui a gente vê muito isso na posição deles. Eu quero ler com você a partir do versículo 14, né? Aqui eu vou fazer só uma pequena introdução, né? O livro de Daniel. Daniel, ele foi Daniel, Sadraque, Misaque e Abednego, eram judeus que foram levados para Babilônia, para servir lá no palácio o rei, né? Nabucodonosor. E eles ali foram preparados, treinados. É interessante, né? Porque o povo de Deus, eles precisam ser sensíveis à voz de Deus em tudo. É interessante que quando eles foram para lá para poder ser preparados, como os demais pessoas, quando foi separar aqueles jovens, tinham que ser jovens que tivessem uma excelente aparência, condições físicas muito boas, inteligência, sabedoria, cultura, né? Escolheram esses 4 porque eles eram realmente pessoas que tinham tudo o que o rei procurava em jovens para levar para o palácio. E quando chegou lá, a primeira coisa que eles já se encontraram foi que tinha que comer da mesa do rei. Eles tinham que fazer as suas refeições de tudo que o rei oferecia. E eram as carnes, as comidas, porque por 2 anos eles tinham que passar por aquele tratamento para depois ir servir na presença do rei. E esse tempo de preparo, aquele momento, Daniel já ficou, meu Deus, como é que eu vou comer coisa que vai para a mesa do rei? Muita coisa consagrada, muita coisa, né, não são puras. E Daniel disse para a pessoa que era responsável por eles, olha, nós não vamos comer da mesa do rei. Nós vamos nos abster da comida da mesa do rei. As nossas refeições vai ser vegetal e água. Nós vamos comer só vegetais e água. E como aquele homem, Daniel, é interessante, né? Sempre a gente tem o favor de Deus quando a gente tem o coração disposto a fazer a vontade de Deus. Aquela pessoa que era responsável por eles falou assim, mas se vocês emagrecer, ficarem magros, se vocês tiverem... Daniel pegou e falou para ele, vamos fazer o seguinte, dá um período de 10 dias. Se você vê que os outros estão diferentes da gente, que nós estamos diferentes dos demais, aí tudo bem. Se nós tivermos... O que aconteceu naquele período? Daniel, com os outros 3 judeus, ficaram com uma aparência muito melhor do que os demais que comiam das mesa do rei, né, das refeições da mesa do rei. Então, o servo que era responsável para preparar esses jovens entendeu que poderia obedecer e atender o pedido de Daniel. E assim foi feito, né? Só que aí
né, a gente conhece toda a trajetória. Daniel vem, aí vem aquela onda lá que o rei tem aquele sonho, né, perturbador a noite toda, aquele sonho de destruição, aquele sonho que tirou a paz dele, deixou ele angustiado, inquieto, aflito, desesperado e procurando de toda forma uma interpretação daquele sonho, um conhecimento daquele sonho, a ponto de fazer uma ameaça aos intérpretes, aos mágicos, aos feiticeiros, a todas as pessoas da região que tinham o poder de trazer para ele o discernimento das coisas que ele tinha sonhado. E chegou ao conhecimento de Daniel com os demais judeus, os seus 4 lá, os seus 3 colegas, e eles pediram, não, peraí, não mata a gente não vai matar ninguém não. Pede para ele um período, e enquanto isso nós vamos buscar a Deus. E naquela noite, Daniel passou a noite em oração junto com seus amigos e teve da parte de Deus a revelação, o sonho, o conhecimento do sonho e a revelação do sonho. E ali ele foi, conversou com o governador, com Nabucodonosor, né? E disse, olha, rei, o sonho é este, o significado é esse. E com isso ele ficou muito satisfeito e entregou para Daniel, com os seus, o governo, né? Olha, vocês, a partir desse momento, vocês vão ser o administrador de todo o reino, né? De todo o meu, da minha, ali do reinado dele, né? Do que ele tinha ali naquela província. E Daniel ficou como administrador com os 4 lá. E nesse meio tempo, o que aconteceu? Daniel estava indo muito bem. Os 3 colegas dele também, né? Os seus 3, os demais judeus, indo muito bem no que eles estavam fazendo. De repente, o rei Nabucodonosor manda fazer uma imagem. Manda fazer uma imagem da pessoa dele para que as pessoas adorassem. Né? Olha, fez uma imagem lá. E sempre tem aqueles invejosos, fofoqueiros, que impede o seu sucesso ou quer de alguma forma te prejudicar, né? Na vida de Daniel não foi diferente. Aí, vai lá e fala pro rei, olha, rei, sabe Daniel, Sadraque, Misaque e Abednego? Pois é, eles não se ajoelham, não se curva diante da sua imagem. E aí o rei pega e manda chamar eles. Aqui no versículo 14, olha só. Vamos ler a partir do versículo 13. Daniel, capítulo 3, a partir do 13. Furioso, Nabucodonosor mandou chamar Sadraque, Misaque e Abednego. E assim que eles foram conduzidos à presença do rei, Nabucodonosor lhe disse: é verdade, Sadraque, Misaque e Abednego, que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandei erguer? Pois agora, quando vocês ouvirem o som da trombeta, da pífara, da cítara, da harpa e do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e adorarem a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas se não o adorarem, serão imediatamente, fala comigo, imediatamente, atirados numa fornalha em chamas. E que Deus poderá livrá-los das minhas mãos. Sadraque, Misaque, Abednego responderam ao rei: ó, Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha, em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos. E ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Nabucodonosor ficou tão furioso com Sadraque, Misaque e Abednego que o seu semblante mudou.
e deu ordem para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que de costume. E ordenou que alguns dos soldados mais fortes do exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os atirassem na fornalha em chamas. E os 3 homens vestidos com suas mantos, calços, turbantes e outras roupas foram amarradas e atiradas na fornalha extraordinariamente quente. A ordem do rei era urgente e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que lançaram Sadraque, Mesaque e Abednego. E estes caíram amarrados dentro da fornalha, em chamas. Mas logo depois o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus companheiros: não foram 3 os homens amarrados que nós atiramos no fogo? Eles responderam: sim, ó rei. E o rei exclamou: olha, estou vendo 4 homens desamarrados e lísios andando pelo fogo. E o quarto parece com um filho dos deuses. Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha e em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venha cá. Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do fogo. Aleluia. Queridos, nós estamos vendo uma história real. Isso aqui é real. Que posicionamento, né? Que posicionamento desses homens. Eles nem precisam ir para lá para orar, para jejuar, para pensar, para dar uma resposta ao rei. Quando o rei trouxeram eles à presença dele e disse: olha, você disse, eu vou dar mais uma oportunidade para vocês, né? Vou dar mais um momento para vocês. Só que o que aconteceu naquele momento? Eles disseram o quê? Não precisa não, rei. Nós já temos a resposta. Nós temos um compromisso, nós temos uma aliança. Nós servimos a um Deus que ainda que nos custe a vida, nós vamos ser fiel a Ele, nós vamos servi-lo. E Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados naquela fornalha. E quando eles disseram para o rei: olha, rei, se Ele quiser, que Ele nos livre. Mas outro Deus nós não adoraremos. Prestar culto a outro, nós não fazemos, nós não vamos fazer. Queridos, nós estamos vivendo uma época que nós vamos fazer escolhas o tempo todo. Em todas as áreas, nós vamos ser comprimidos a ver até onde a nossa fé, até onde estamos vivendo pela fé, até onde vamos ser fiel a Deus. É interessante que Sadraque, Mesaque e Abednego falou assim: ele quiser, ele pode. Mas você imagina que eles estavam preocupados de perder a vida? Mas era de jeito nenhum. Só que o Deus que eu e você servimos coloca a gente no fogo, na prova, mas Ele não deixa a gente ser queimados. Ele não deixa a gente desamparados. Pelo contrário, nesse momento o nome dele é exaltado, é honrado. E é interessante se a gente observar lá no versículo 28, disse então Nabucodonosor: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e o livrou os seus servos. Eles confiaram nele e desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão da sua vida e prestar culto e adorar a outro Deus que não fosse o seu próprio Deus. Querido, é questão de aliança. Uma aliança simplesmente humana, é uma aliança eterna, uma aliança divina que aqueles homens tinham com Deus. Né? Por isso eu decreto, verso 29, que todo homem de qualquer povo, língua, nação,
que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, despedaçarão a sua casa, seja transformada em monte, em entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém dessa maneira. Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Sabe o que Deus faz quando a gente não aprova, quando a gente não aprova, que a gente honra Ele? Ele nos promove. Ele nos promove. Tem gente que fala assim, enquanto a luta está maior, é porque a bênção é maior. É isso mesmo. Porque se você permanecer firme, confiante, dependente, acreditando, não tem quem pode contra o servo de Deus, que tem aliança com Deus e que honra a Deus acima de todas as coisas. Honra a Deus acima de todas as coisas. E é interessante que aqui, o que aconteceu? Eles foram promovidos e o nome do Senhor foi exaltado. A partir desse momento, ninguém mais ousou contra Sadraque, Mesaque e Abednego, e até mesmo o próprio rei teve a oportunidade de saber que existia um Deus vivo. Amém? Então nós precisamos ter posicionamento em relação à nossa vida cristã. A sua vida cristã, ela vai até onde? Até onde você vai ser fiel a Deus? Estamos vivendo dias que as pessoas vão dizer com arma na nossa cabeça, nega o seu Deus. Ei, ainda que custe a sua vida, seja fiel ao Deus verdadeiro, né? Eu estava vendo de um colega esses dias atrás, ele dizendo que nós vamos passar por um momento como se estivesse separando o trigo do joio. Ei, sirva a Deus porque Ele é Deus. Independente de ver ou não ver o que Ele faz ou do que Ele deixou de fazer por mim ou por você. Vamos ser fiel a Ele acima de todas as coisas. Amém? E essa é a palavra de Deus para nós. Eu quero agora, meu irmão, mediante essa palavra, eu quero orar por você. Deus, Pai querido, tem misericórdia. Ensina-nos a honrar o Senhor. Ajuda no nosso posicionamento de ser crente, de ser um cristão autêntico. A ponto, Deus, que mesmo diante da prova, da luta, da dificuldade, as pessoas te conheçam por causa da nossa fidelidade, da nossa aliança com o Senhor. Senhor, não nos deixa cair em tentação, mas livra-nos do mal. E dê-nos sempre a graça de estar alinhados com o Senhor e de ser mais forte na nossa fé, nas nossas convicções, no nosso posicionamento de fé e de aliança com o Senhor do que diante das lutas, Pai. Em nome de Jesus, amém. E eu quero agora agradecer também, quero aproveitar esse momento para agradecer a Deus pelos seus dízimos, pelas suas ofertas e te abençoar. Deus está aqui também, eu quero nesse momento te agradecer pela fidelidade do teu povo, nos seus dízimos, nas suas ofertas, e pedir a tua bênção sobre eles, que o Senhor os abençoe, o multiplique e provê recursos, Pai, que nenhum dos teus servos, Pai, tenha falta de nenhum tipo de recurso, que o Senhor, que é o Deus da provisão, o Senhor proverá, traga provisão aos teus servos, e eu consagro e recebo com muitas ações de graça os dízimos e as ofertas que são trazidas deste altar, em nome de Jesus, amém. Agora eu quero te dar a bênção do Senhor. Que o Senhor Jesus Cristo, Deus, te abençoe. Que Ele tenha misericórdia de ti. Que Ele levante o seu rosto sobre ti. E que as doces consolações do Divino Espírito Santo de Deus recaia sobre ti e sobre toda a sua casa. No nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.